Olá. Gente, eu sou Tiziana Areleão, eu sou advogada há 14 anos, tá? Essa carinha, assim, ótima, mas já tem 14 anos aí de profissão. Sou mentora de advogados, analista de perfil comportamental, atuo em diversas frentes aí e hoje estamos aqui tratando de um assunto muito importante. E essas lives que nós costumamos fazer aqui no meu Instagram e também os outros colegas profissionais, faz parte também do nosso vetor doação, porque algumas pessoas perguntam, o que você ganha fazendo live? Sobretudo, a gente ganha a transformação do outro, o feedback é muito importante, e quando vocês chegam para nós e falam a virada de chave que aconteceu em virtude de uma live, de um texto, enfim, isso dá o gás para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que é de doação. Aqui no momento, na rede social, é gratuito. Então, basta a pessoa querer participar. Se tiver mais alguém aí que você acha que precisa estar aqui, convida. E aí, passo a bola para a nossa amiga Laine. Bom, então vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente para que a gente possa entrar no assunto. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Agradeço a presença de todos. E, Tiziana, obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu venho de uma trajetória de relacionamento com clientes há mais de 30 anos. Eu comecei muito novinha, aos 16 anos ainda, em uma época que a gente não sabia o que era inteligência emocional. E nessas relações comerciais, eu vivenciei todas as possíveis situações com clientes nacionais e internacionais, então culturas, e tudo isso, ou seja, quando a gente fala da inteligência emocional, faz parte, né? Quer dizer, faz a diferença em toda essa tratativa, em todo esse relacionamento que a gente tem. Atualmente eu sou diretora da Novig Consultoria e Treinamentos, uma empresa que eu fundei no início do ano passado e que tem aí algumas frentes de consultoria, treinamentos em company, treinamentos presenciais, turmas abertas, agora mais virtual, né? Falando desse período de pandemia, mas na modalidade virtual. Perfeito. Gente, vamos logo entrar aqui no tema que eu sei que é todo mundo aí super animado para saber. Olha só, vocês veem que a Laine tem uma trajetória enorme, eu também tenho, ou seja, vocês não são cobaias, a gente não está falando aqui de algo hipotético, nós estamos falando de coisa que a gente vive, né? Então isso é muito importante ficar claro, que não é uma live mamão com açúcar que a gente vai falar bobeira, não, aqui a gente fala com propriedade porque a gente vive e já tem aí o respaldo ao longo da jornada. E somos eternas aprendizes, é importante também falar isso. Nós somos donas da verdade, mas a gente traz ciência, a gente traz conteúdo sério e a gente traz também experiência prática, aplicação prática. Isso é muito importante. E fiquem à vontade para comentarem, colocarem as suas sugestões, as suas dúvidas, que a gente ao longo da live vai falando. Eu tenho uma predileção muito grande por esse tema, Laine, quem me conhece sabe, porque a inteligência emocional foi algo que trouxe para a minha vida lucidez, trouxe muita... abriu portas. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, cheio de movimentos, mas trazer a inteligência emocional de forma prática para a minha vida como um todo, nos diversos pilares, trouxe para mim resultados. Tudo aquilo que antes eu não conseguia de forma fácil, acho que nem a expressão não é nem fácil, que eu gastava muito tempo, me tornava muito ocupada e pouco produtiva, eu consegui solucionar muito com a inteligência emocional. E, enquanto aqui a gente está falando a maioria de advogados, né, sobretudo na questão da clientela do advogado, né, nós advogados, precisamos ser líderes dos nossos clientes. Um cliente que entra no nosso escritório, a gente tem que assumir a postura de líder. Ou então ele vai te liderar. E aí sabe Deus o que está passando pela cabeça dele. E é uma pessoa que chega fraturada, ferida, chega com problema. Ninguém procura um advogado porque resolveu comprar uma roupa nova. As pessoas ou procuram para sanar um problema ou para pelo menos evitá-lo. Então, são pessoas que chegam nas nossas bancas, nos nossos escritórios, ou então são demandas que chegam nos departamentos jurídicos, que são problemas, né? Então, nós precisamos o advogado precisa estar tranquilo, bem, para poder extrair o melhor de si mesmo, a sua alta performance, e extrair o melhor do outro. E esse é o conceito de inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, né?
que foi quem cunhou o termo inteligência emocional lá no início dos anos 90. E, gente, se a gente fala aqui bem rápido, já te passo a palavra, Lani. O que eu falei aqui foi algo muito rápido e parece muito simples. Eu ter o melhor de mim e eu conseguir extrair o melhor da Lani. Gente, quem consegue fazer isso consegue dominar o mundo. Vocês conseguem perceber o quanto isso é poderoso? E a relação entre uma pessoa e outra, às vezes é atravessada por um cisco e que se transforma numa tempestade, se não for gerida com inteligência emocional. O que você acha, Laine? Corretíssima. Aliás, deixa eu só complementar um pouquinho, Tiziana, porque assim, é sempre bom a gente alinhar entendimento quando a gente fala de inteligência emocional. E assim como vários outros temas, é um tema que se popularizou muito. Então, esse é o livro do Daniel Goleman, não sei se vocês conseguem ver de trás para frente, não sei como que está aí, mas esse é o livro que foi lançado em 95, esse é o meu livro que eu comprei na época, até amarelinho, está amarelado aqui, mas assim, inteligência emocional, Charles Darwin já falava sobre isso no século XIX. É que o Daniel Goleman ele acabou trazendo um cenário muito mais completo, muito mais denso, foi revolucionário quando ele trouxe. Eu me lembro que eu era muito nova, quando o livro foi lançado, eu li, eu devorei o livro. Ele é uma bíblia, mas é um livro que dá consulta até hoje. E ele depois lançou outros livros. E o que o Daniel Goleman fala, né, no livro? Que inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de identificar e liderar, né, e lidar com as nossas emoções e as emoções do outro. E aí, como você falou, a gente tem alguns pilares. Então, a gente tem o autoconhecimento, porque se eu não sei quais são os meus limites, se eu não sei o que me tira do sério, se eu não sei em qual momento eu posso extravasar frente a uma situação com o meu cliente, como que eu vou fazer a gestão da minha emoção e da emoção dele? E aí vem a sua autoanálise, e aí vem avaliações comportamentais, uma série de coisas. Tem um outro pilar, que é o pilar da empatia. Mas aí, quando a gente fala da empatia, parece que é só a gente que tem que ser, né? Nós é que temos que ser empáticos com o cliente, mas nós também temos que fazer com que o cliente seja empático conosco, que aí nós chamamos de rapport. Aí tem a sociabilidade, e tem aí também a gestão das emoções. Então, como que eu vou fazer a gestão das minhas emoções frente a um conflito? Isso é muito sério, né? Eu costumo dizer que tem a inteligência emocional, tem a importância da inteligência emocional no atendimento ao cliente, tem várias razões, né? Por que é importante? Eu poderia citar duas que eu considero que são mais importantes, a gente poderia ficar discutindo aqui a noite inteira, mas não vai dar tempo. Então, assim, primeiro, eu vejo que tem uma questão aí que envolve a saúde psíquica e mental dos nossos colaboradores, dos nossos profissionais, dos profissionais dos escritórios. Então, assim, eu preciso que meus profissionais estejam bem psiquicamente para lidar com o outro. Por quê? Porque se ele não estiver, ele pode desenvolver doenças como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E eu já vi, Tiziana, ao longo da minha trajetória, eu já vi colegas de trabalho que tremiam na base quando eles tinham que lidar com uma situação de conflito com um cliente que era difícil no dia a dia. Ou eles passavam para outra pessoa atender, ou normalmente eles ficavam ali, tremiam, suavam. Então, eu preciso me preocupar quando eu falo de inteligência emocional, não é só com o meu cliente, é o atendimento, mas também ter com meus profissionais saudáveis mentalmente, psiquicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, assim, as decisões dos nossos clientes, elas são especialmente baseadas em conexão, em confiança e emoções. Tanto que 95% das decisões de compra de um produto ou de um serviço são emocionais. Então, o nosso cliente, ele vem nos procurar com uma carga emocional muito grande. E aí, quando essa confiança ela é quebrada, por quê? Porque um serviço, uma prestação, uma assessoria não foi bem atendida, não foi eficaz para ele. Ou ele não teve uma garantia que foi dada
essa confiança se quebra, extrapola o seu limite, e é aí onde extravasa, e é onde ele vem com tudo, e acaba emocionalmente descontrolado para lidar com a situação. Perfeito, Laine. Nossa, vocês estão. O que vocês estão achando aí? A Laine tem muito conteúdo. E olha, gente, quando a Laine falou assim, a inteligência emocional no atendimento ao cliente começa em nós, começa no autoconhecimento. Eu preciso saber o que é que são os meus gatilhos, né? Os meus gatilhos de raiva, meus gatilhos de rejeição, aonde é que. Porque às vezes você já percebeu que em determinados momentos na sua vida, eu falo com vocês todos, não comigo também, né? Às vezes uma pessoa fala uma palavra que desperta assim um trovão na pessoa e de repente você não sabe o que você falou. Então é preciso que nós, eu preciso saber o que é que me tira do sério para que eu possa gerir as minhas emoções. Eu só posso falar em inteligência emocional com relação ao atendimento ao cliente se eu participar essa inteligência emocional interna, a mim mesmo. E se eu conseguir me autogerir. Caso contrário, esquece que o que você vai fazer não vai ter propriedade. Sob pressão, aquilo que você vai ser, aquilo que você é aquela pessoa que está manifestando o seu pior lado. Sob pressão fica difícil trazer só o que o cognitivo, só o que o seu intelectual tem, né? Então, por isso que é muito importante trabalhar essa questão da reprogramação de crenças. E, gente, se você nunca ouviu falar em reprogramação de crenças, isso tem tudo a ver com inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela é adquirida, é também um treino. Antes da live aqui, eu fui na academia e eu estava pensando, rapidamente me veio à memória, gente, tudo na vida é uma questão de treino, seja academia, seja estudo, seja inteligência emocional, é treino, não é passe de mágica. Não adianta você falar assim, hoje eu vou assistir essa live e amanhã, não, você vai com essa live, de repente, ter a abertura de coração para entender que esse assunto é irrelevante e a condição sine qua non para você se manter vivo no mercado. Porque sem inteligência emocional, e eu recebi um áudio hoje, que eu até comentei, compartilhei com a Laine, e com autorização da minha colega advogada, em que ela falava das agruras, né, da vida do advogado. Gente, no meio da pandemia, eu ouso arriscar aqui, não existe um advogado, uma advogada que não tenha recebido algum áudio, algum texto agressivo, porque é como que se nós fôssemos ali a último escape, eu quero agora, ninguém resolveu minha vida, eu vou agora descontar no advogado. Então, é uma crença limitante nossa, é uma crença limitante do advogado, mas é preciso você ter essa consciência de que diversos tipos de situações irão acontecer. E aí, como essa situação vai se desenrolar, vai depender do que tem dentro de você. Porque é aquela história, só briga quando os dois querem, né? E é um ditado popular antigo, mas extremamente válido até hoje. Então, gerenciar o que está sendo posto na nossa frente. A doutora Janaína, que está aqui, que trabalha comigo, e a Vanessa, que trabalha também comigo, a gente costuma receber vários tipos de clientes, e aí eu vou fazendo perguntas ali, aos poucos a pessoa vai se analisando e percebendo que a situação que ela criou foi muito mais mental do que real. E também te passo aí a bola agora, Elaine. Aí eu até gostaria de perguntar para o pessoal que está participando, vamos interagir um pouquinho com a turma, né? Vou fazer uma pergunta, e vocês podem falar sim ou não. Existe cliente ideal emocionalmente? O que vocês acham? Existe um cliente ideal emocionalmente? Podem responder sim ou não. Acho que todos nós queríamos encontrar, né? Mas vamos lá, o que vocês acham, gente? Existe algum cliente ideal? Como que seria esse cliente ideal? Perfil, como que seria essa pessoa ideal? Será que existe ou é algo ilusório? Bom, acho que é algo que a doutora Karine, aqui uma grande advogada do Maranhão, está falando que não, né? Ela atua aqui há vários anos. E aí, Laine? Não, Ana Paula de Brasília, Bruna de Marília, São Paulo, querida, Gilda de Itu, Carla do Rio, turma querida. Não existe, né, gente? Assim, hoje, quando a gente fala de cliente ideal, até com viés mais do marketing, de mercado, aí sim, qual é meu público-alvo, onde eu quero atuar, qual mercado eu quero atuar, qual é meu persona, que é um termo muito utilizado,
Mas quando a gente fala de inteligência emocional, não tem como. Aliás, assim, eu já vivenciei situações na minha vida profissional e eu acho que é legal compartilhar com vocês. Vamos imaginar a seguinte situação, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha clientes que eram maravilhosos, até a hora que acontecia alguma coisa, até a hora que a empresa cometia alguma falha, algum erro. Então, assim, era lindo, maravilhoso, me tratava super bem, mas aí tinha aqueles que, quando acontecia uma coisinha de nada, eles extrapolavam, eles extravasavam, e eu não reconhecia, eu não os reconhecia. Então, como que eu posso escolher, né, um cliente, sendo que nem ele sabe emocionalmente como ele vai lidar com essas situações? Então, não tem realmente um cliente ideal emocionalmente. O que é necessário é realmente a gente passar por um trabalho de desenvolvimento dessa, passa a ser também uma habilidade, reúne aí várias frentes, para que nós estejamos aí preparados para trabalhar essa situação, para lidar com essa situação. Então, não existe um cliente ideal emocionalmente. É Não. impossível. Não mesmo, né? Nós somos todos seres humanos e, gente, eu preciso falar uma verdade para vocês, né? Todos nós temos fraturas, porque nós somos filhos de pessoas imperfeitas, que também são filhos de outras pessoas imperfeitas e, enfim, é impossível, nós somos pessoas imperfeitas e, de uma forma ou de outra, nós temos os nossos gatilhos emocionais que podem vir a eclodir na hora errada. Aí é importante o treino, a habilidade de treinar, de autogerenciar. Uma coisa, Elaine, que eu gostaria de falar aqui com relação ao atendimento ao cliente, que às vezes as pessoas podem achar que não tem absolutamente nada a ver, mas é algo que eu pratico no meu escritório e também indico na mentoria. Todo mundo que trabalha comigo, eu falo, façam atividade física, é fundamental a atividade física. Pratiquem meditação, não importa qual a via, para você silenciar o externo e ouvir o interno. Isso faz parte do pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Porque a partir do momento que uma pessoa se conhece, sabe verdadeiramente quem é, do que é capaz e o que merece, o que o outro vai falar, sinceramente, vai ser só a opinião do outro. E aí, com relação à opinião do outro, é problema dele. E eu falo isso para os meus alunos, para os mentorandos, para todo mundo do escritório. Gente, veneno só faz mal se você beber. E não é a tempestade de fora que vai fazer afundar o barco, é a água que entra dentro. Então, se alguém chegou para você e falou, você não presta, você é isso, você é aquilo, eu vou falar uma situação rapidinho, Laine, que é uma coisa que aconteceu real. Eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não pedi autorização, mas me veio à memória. Uma determinada pessoa ligou para mim muito chateada, uma advogada. Falou, eu tô muito chateada porque eu tava sem carro, meu carro deu prego, fiquei sem carro e acabei precisando pegar uma carona em uma motocicleta. E daí o cliente a viu nessa motocicleta. E aí, muito furioso, porque tinha dado tinha se chateado com alguma coisa e falou assim, você é uma advogada que não presta, você anda na garupa de moto, não sei o quê. Isso é um caso real, eu não tô falando o nome de ninguém, mas é um caso real. Daí essa pessoa me ligou muito frustrada, eu falei, pelo amor de Deus, para tudo. Você tava na garupa da moto? Eu falei, tava. Os adjetivos negativos que essa pessoa imputou para você são reais? Não. Eu falei, então larga, deixa isso pra lá, porque isso simplesmente é uma forma que essa pessoa encontrou de externar que ela não tá bem. Aquilo ali é uma comunicação dela a respeito dela. E você simplesmente foi a pessoa alvo. Agora, o que você vai fazer com isso é problema seu. O que ela tá fazendo com que as emoções dela é problema dela. Então, e isso acontece constantemente no nosso escritório. Eu contei aqui um caso real, tá? E toda hora pode chegar alguém no nosso escritório colocando para fora todo ali o estresse, a tensão, e você não vai entrar na onda, você não vai entrar naquela frequência vibratória, você precisa ter muita consciência das suas habilidades e da sua capacidade, né? O que você acha, Laine? Sim, eu concordo. E, aliás, Tiziana, você colocou uma situação negativa e dentro, talvez, de um conflito, algo assim que tem existido em algum momento. Mas existe também o lidar com a emoção do cliente em situações cotidianas. Vou dar um exemplo para você. Outro dia eu vi no LinkedIn uma discussão
de um profissional que se intitulava CEO de uma empresa, uma startup jovem, e ele fez um post no LinkedIn que ele colocou o seguinte: o cliente me disse, eu tenho o mesmo serviço por um preço, o mesmo serviço que você oferece por um preço bem menor. Então, o que o cliente fez? Era uma objeção do cliente, não era uma ofensa, não era um menosprezo, não era nada negativo. Foi como o cliente verbalizou o que ele sentia, uma objeção que ele tinha. E aí esse profissional colocou assim, né? Ele fez o post, colocou entre aspas, e embaixo ele colocou: então vai procurar outro, porque cliente assim eu não quero. Bom, o que me assustou foi que os demais que comentaram no post dele meio que chancelaram o que ele disse. Manda para PQP, manda para aquele lugar, você tá certo, cara. Então, aí falta inteligência emocional também para entender que o cliente, ele apenas fez uma colocação e uma objeção. Ele está objetando. Então, eu preciso também ter inteligência emocional para lidar com as objeções no dia a dia, seja numa Perfeito. negociação, seja numa resistência, porque atendimento ao cliente é tudo, não é só na hora que o cliente está no conflito que ele vem com 4 pedras na mão. Há várias situações do dia a dia em que nós atendemos o nosso cliente, até por e-mail. Eu costumo dizer assim: se você está num momento de conflito ou em alguma discussão com o cliente, ele te mandou um e-mail, não responda no calor da emoção. Leia o e-mail pelo menos até 5, 7 vezes. Por quê? Porque se você responde no calor da discussão, você vai ler aquele e-mail como se ele estivesse sangrando, como se o cliente estivesse gritando com você. Quando você lê uma vez, 2, 3, você começa a perceber que aquele e-mail que está ali é apenas, ou aquela pergunta é apenas uma dúvida que ele tem. Ele não está te meio que duvidando do que você está dizendo. É uma dúvida que ele tem. Então, é Perfeito. uma forma que você tem de estabilizar. Até isso, até para responder um e-mail, a gente tem que ter esse controle emocional. Para que a gente não vá com 4 pedras na mão também em retorno ao cliente. Perfeito, Laine. E, gente, a gente está falando aqui, deu bastante foco aos desafios, né? Mas como a Laine falou, o atendimento ele acontece a todo instante. Todo tipo de comunicação do seu escritório, da sua banca com o cliente é um momento de atendimento. Gente, fala para mim se está ok meu vídeo, que para mim acho que está tendo um delay aqui, então me deem feedback, por favor. E olha, eu lembro quando eu comecei há muitos anos atrás os meus estudos com relação à inteligência emocional, eu estou falando aqui sempre de casos reais e práticos, né? Uma determinada tia minha, né, chegou para mim e falou assim: nossa, você não é agora a doutora da inteligência emocional e agora você se chateia, ficou com raiva? E daí eu falei assim: não, vem cá, deixa eu te explicar. Inteligência emocional é a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo. Isso é inteligência emocional. Ou seja, o fato de um cliente chegar para você lhe xingando ou tratando você, lhe desmerecendo e você também ficar apático, isso não é inteligência emocional. É preciso a emoção certa, na intensidade certa, no contexto certo. Se o seu filho, por exemplo, está no meio de uma confusão, e de repente você se torna apático, não faz nada, não o ajuda de alguma forma, isso não é a emoção certa. Isso não é o contexto certo. No atendimento ao cliente, da mesma maneira, é preciso ter a emoção certa. Também não significa que o cliente vai chegar no seu escritório, como já aconteceu comigo, Lani, determinada pessoa que não chegou com a documentação coerente e tal, chegou lá com uma outra pessoa, chegou gritando. Eu falei: o que você deseja? Eu quero isso, isso e aquilo. Eu falei: pronto, está aqui, agora por gentileza se retire do meu escritório. Pronto, eu não fiz confusão, mas era uma pessoa que merecia ser tratada daquela maneira. E é preciso pontuar que não significa você virar monge tibetano. Você precisa ter firmeza, educação, inteligência emocional. Porque não é porque inteligência emocional não tem nada a ver com se tornar uma pessoa apática. O que você acha, Lani? Sim, faz sentido. Aliás, quando a gente fala em lidar com conflitos, por exemplo, nós falamos também em você ter firmeza naquilo que você defende ou frente à reação do outro, como o outro vem te abordar. Então, o mais aconselhável numa situação em que a gente vivencia no dia a dia, seja por telefone ou pessoalmente, eu diria assim:
aí, claro, vai depender muito de como a pessoa chega, porque tem um limite também, né, Tiziana? Eu acho que tem que ter um limite entre o descontrole e as ofensas que não são cabíveis para aquele momento. Agora, o que é mais ideal? A primeira coisa é ouvir. Deixa a pessoa falar, falar, falar. Ela precisa realmente de uma válvula de escape. Ali é o que ela encontrou. Então, deixa ela falar. Desde que ela não te ofenda, deixa ela falar. E neutralize. Toda a parte negativa da discussão tem que ser neutralizada para que o seu foco seja realmente na busca da solução. Principalmente se for uma situação que envolva uma assessoria que não foi correspondida, uma pessoa interpretou que aquele resultado... E a gente sabe que na advocacia nem tudo depende de vocês, existem fatores externos que definem muita coisa. Eu trabalhei no escritório de advocacia por 2 anos, no marketing, no comercial, então eu vivenciei um pouco do dia a dia de vocês. Mas é muito importante assim, ouvir, fazer perguntas. Então, por exemplo, mas por que o senhor está dessa forma? Por que o senhor está alterado? Por que o senhor está indignado? Me explique um pouco melhor o que está acontecendo. Porque aí as emoções realmente elas acabam meio que estabilizando. Ele tira do inconsciente, vai para o consciente, ele racionaliza um pouco mais aquelas atitudes que ele está tendo frente a uma situação que pode até ser resolvida. Porque ele não tem o controle emocional para lidar com aquilo. Então, o segredo é ouvir, criar empatia e falar, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo a sua insatisfação, deixa eu fazer algumas perguntas para que eu possa entender um pouco melhor o seu cenário. E fazer perguntas para compreender melhor. E tem também uma outra... Aí tem o diálogo, tem que envolver o diálogo, né? Você acaba criando um diálogo e não um monólogo de ofensa ou de distrato, que seja. E aí não se omitir, né? O advogado, o escritório não se omitir. Se for uma situação em que foi em decorrência de uma prestação de serviço que ficou a desejar, ou aconteceu alguma coisa, um imprevisto, é realmente colocar abertamente para o cliente e falar, olha, o senhor tem razão, aconteceu isso, nós já estamos procurando, já estamos buscando a solução, já estamos resolvendo, isso te tranquiliza? Essa conversa precisa ter, sabe, Tiziana? Porque... E aí é que nós precisamos, do outro lado, precisa estar muito mais emocionalmente inteligente para poder estabilizar, dar uma acalmada no outro. Sim, perfeito. Laine, eu achei muito importante suas considerações. E, gente, olha só, e se de repente o seu escritório é algo tão... tem um fluxo muito grande de clientes, de repente você fala, Tiziana, isso é humanamente impossível que eu faça. Eu vou passar o dia ouvindo essas pessoas, porque falar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Gente, é possível que vocês coloquem uma jornada dentro do seu escritório para que vá liberando as tensões do cliente antes de ele chegar até você. E eu faço isso dentro do meu escritório de uma forma muito lúdica, tá? Até utilizando estratégias de encantamento ao cliente, seja com uma música, com uma distração, seja com uma água, um café, um suco, um lanche, alguma coisa para que aquela pessoa que chegou da rua, que veio com toda aquela emoção explosiva, ela vá entrando em uma outra frequência. Então, assim, se você tem um escritório, lá no seu escritório, pelo amor de Deus, evita colocar propaganda de canais de televisão que suscitem o lado mais reptiliano do cérebro do teu cliente, que é o lado agressivo, é o lado que não traz inteligência emocional. Então, é preciso que toda a estratégia dentro do seu escritório, a gestão legal, até do ambiente mesmo, seja pensado dessa forma. As roupas que a sua equipe usa, o tipo de comunicação escolhido, tudo isso influencia. Gente, nós somos pessoas sistêmicas e nós somos multissensoriais. Então, a todo instante a gente capta informações. Então, o tom de voz, aquilo que nós estamos, as artes escolhidas ou não escolhidas para dentro da nossa organização, seja a comunicação tanto no papel, no físico, no virtual, no presencial, tudo isso influencia. Influencia de forma positiva ou negativa. Não existe o não influenciar, não existe o não comunicar, né? Gente, eu acho que está acontecendo alguma coisa com a conexão da Laine. Me falem se vocês cortou para mim. Vocês estão vendo a Laine?
Pronto. Eu estou Técnica de aqui, estou comunicação, ouvindo. pronto. Já estou vendo agora. O Rafael, um grande amigo, advogado curitibano, está falando aqui, técnicas de comunicação não violenta é fundamental. E sim, perfeito. Isso faz parte também, nós sabemos as palavras certas, a comunicação correta. Então, assim, antes de tudo, se colocar no lugar do cliente, o que essa pessoa está buscando? Ela não foi procurar um escritório de advocacia porque ela está se divertindo. Então, ela tem uma apreensão dentro do coração, ela tem um estresse muito grande. Então, parte do pressuposto que ela precisa, antes de tudo, ser acolhida, e se porventura você, o advogado sênior do escritório, não tem condições de dispor de muito tempo, faz com que com a sua equipe, para que tudo isso seja feito de forma muito precisa. E eu, particularmente, faço isso, Laine. Eu estou falando assim porque eu me coloco também no lugar dos meus colegas advogados. Eu também não tenho tanto tempo quanto gostaria para dispor, para escutar todos. Dizer assim, o momento que eles estão comigo, eu faço que seja um momento de qualidade. Apesar de que não tenho tanto tempo, mas eu coloco para ser de qualidade. Agora, as pessoas que chegam para trabalhar comigo, elas passam por um crivo de inteligência emocional. Elas precisam ser treinadas dentro da inteligência emocional, porque a cultura do meu escritório tem que refletir aquilo que eu gostaria de fazer pessoalmente, e que talvez eu, Tiziana, não tenha como fazer isso a todo instante, com todos os telefonemas, com todas as redações, mas é preciso que as pessoas que estão junto comigo, elas reflitam aquilo que eu considero ser importante. O que você acha, Nani? Sim, inclusive você falou do ambiente, porque tudo comunica, né? Nós somos visuais, nós somos cinestésicos e auditivos, ou seja, tudo em nossa volta realmente comunica. Há, inclusive, algumas empresas que têm essa estratégia, sabe, de ter uma sala de reunião estrategicamente decorada e preparada para receber o cliente no momento de conflito, numa discussão um pouco mais calorosa, porque acaba confortando mais, acaba distraindo um pouco mais, e o foco não fica tão, apesar da discussão envolver o assunto em si, mas dá uma aquecida, porque se ele for mais visual, ele vai assim, se sentir muito mais entretido, né? Vendo tudo aquilo Sim, que está ali de aspecto visual. Se ele for auditivo e tem uma música, isso tudo que perfeito. você falou é perfeito. E aí eu só gostaria de complementar, dentro da inteligência emocional no atendimento ao cliente também, a gente fala da cultura do antifrágil, né? Que o antifrágil, Gente, não sei se você está conseguindo me ouvir, às vezes dá uma travadinha aí, não sei se você está me ouvindo. tá cortando aqui para mim também, Lane. Me falem, amigos, se vocês estão me vendo a Lane, quem é que tá cortando? Tá cortando um pouquinho aqui para da Lane. Oi, Valéria, seja bem-vinda. Dani também, sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Como é que tá a conexão? Para a gente continuar aqui, já se aproximando um pouco do final. Me digam aí se está tudo ok com a conexão. Nos deem esse feedback. Então vamos Tá lá. ok, Ana Cláudia, Vamos de Minas tentar. Gerais, uma querida. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Alan. Qualquer coisa vocês sinalizam. Então, a gente fala da inteligência emocional também, da cultura do antifrágil, que é não deixar que essas ocorrências acabam te fragilizando, que você saia muito mais fortalecido. Quem utiliza muito essa cultura do antifrágil vou dar um exemplo que não tem nada a ver com os escritórios, mas, por exemplo, as companhias aéreas. Quando um acidente aéreo acontece com uma companhia, que é uma situação mais, né, problemática, complexa do que um acidente aéreo, mas quando acontece, o que as companhias aéreas fazem? Elas lidam com aquela situação, com todos os familiares, e elas procuram reestruturar o atendimento, elas vão procurar investigar, ou seja, elas se saem muito mais fortalecidas, porque elas vão buscar onde a falha aconteceu para que não aconteça mais. E é o que a gente deve fazer também. Então, lidar com essa emoção é também pensar, eu não sou frágil, eu vou desenvolver a cultura do antifrágil, porque dessa ocorrência, dessa tratativa com o meu cliente, eu quero sair muito mais fortalecida e fortalecido, corrigindo, fazendo algumas correções no meu jeito de falar, ou no meu jeito de reagir, ou de pronunciar, enfim, para que eu fique realmente, para que eu seja melhor da próxima vez numa situação parecida. E aí você comentou, Tiziana, no início, né? Como a gente está num bate-papo aí bem gostoso,
Você comentou no início sobre as crenças limitantes, e quando a gente fala de crença limitante, a gente acaba pensando sempre em coisas assim muito mais complexas, né, do dia a dia, só que a gente tem a crença limitante também no atendimento ao cliente. A gente tem também no dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, para vocês. São muitas, mas eu anotei algumas aqui, porque eu quero abordar esse assunto. Só arrumo clientes difíceis. O só arrumo clientes difíceis é uma crença limitante, porque a crença limitante, o que ela é? É tudo aquilo que você viu, ouviu ou concluiu e você toma aquilo como verdade. Sim. Então, se eu falo, eu só tenho clientes difíceis, eu só arrumo clientes difíceis, quais são as evidências de que os seus clientes são realmente difíceis? O que é difícil para você, será que é difícil para o seu colega que está do lado? Para a sua concorrência? Manda para mim uma crença limitante. Tem uma outra crença limitante também, que é o cliente nunca está satisfeito. Às vezes o cliente ele faz um comentário ou você deu uma solução, ele pede outra coisa e aquilo para você seria até uma oportunidade para desenvolver uma nova frente, inovar até muitas vezes no escritório. E aí vem aquela crença, o cliente nunca está satisfeito, eu atendi, ele quer mais. Poxa, que bom que ele quer mais. Que bom. Pode ser que eu desenvolva uma outra oportunidade de trabalho. Outra crença que é muito comum aqui, e aí essa aqui é um pouco capciosa, porque talvez nem todos concordem comigo, vamos ver se você concorda. O cliente tem sempre razão. Durante muitos anos da minha vida eu ouvi isso, né? Principalmente entre as décadas de 80 e 90, em que realmente a gente não tinha outras frentes de relacionamento, a gente não tinha habilidade de liderança. Né? E assim, ok, é importante pensar que o cliente, para uma parceria existir, eu preciso ter um problema que eu quero resolver e eu preciso ter alguém que vai me ajudar a resolver o meu problema. Então, uma parceria, uma via de mão dupla. Se uma dessas partes acaba não cumprindo com o que foi prometido, com as suas responsabilidades, será que tem razão? Então, se o meu cliente não paga quando ele tinha que pagar, dentro do prazo que ele tinha que pagar, eu cumpri com o meu serviço, ele tem razão? Se ele não fornece a documentação correta para que eu possa dar prosseguimento com o caso dele, ir adiante, ficou faltando, será que ele tem razão? Perfeito. Então, essa é uma outra crença muito importante que a gente precisa quebrar. Laine, eu quero fazer um parênteses que você falou aí, que falar em inteligência emocional tem que falar em autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu falo da autorresponsabilidade, falo para os meus clientes de forma muito aberta. Eu advogo previdenciário, mas não importa a área que cada um atue, porque assim, é como você falou, é uma parceria, é uma via de mão dupla. Então, assim, eu falo, gente, 50% é meu, 50% é você. Os meus 50% eu vou dar 100%. Então, você tem que dar a sua parte de forma com excelência. Agora, o advogado, ele precisa ser muito claro nisso. Então, assim, a partir do momento em que o advogado não exerce a sua liderança como deve ser, ele está abrindo margem para que as coisas desandem, né? As pessoas são leigas. Se a gente vai com um juridiquês muito rebuscado, se a gente aparece de forma, dialoga de forma ruim com o nosso cliente, traz essa responsabilidade para você, eu trago para mim, onde foi que eu pequei, o que foi que eu não falei, que não estava de forma tão clara, e aí a partir dali eu vou trazendo experiências e eu vou melhorando, né? E quando aparecem esses desafios, eu percebo onde é que eu posso melhorar. Eu converso sempre com os meus mentorandos e também com a turma do meu escritório, e eu tenho certeza que todos os advogados aqui vão falar a mesma coisa. Quem não recebe muitos telefonemas de clientes? Quem recebe toda hora mensagens e telefonemas e tal? E aí você fala, que saco, telefonema, gente me ligando e tal. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Graças a Deus você tem clientes te ligando e não é uma pessoa te cobrando uma coisa, um boleto que você não vai ter condições de pagar. Então, assim, e aproveita se esse cliente está te procurando, já mantém contato com ele, já coloca ele na esteira de vendas dos seus serviços, já nutre um relacionamento melhor, já coloca ali mais gás naquela
naquela situação, e se porventura aquele contato está sendo incômodo com você, procura colocar um processo dentro do seu escritório de forma a esse cliente ser atendido por uma pessoa que tenha condições de atendê-lo. E não, se você não tem como atender o telefone do cliente, disponibiliza alguém que possa. Eu, por vezes, eu reconheço, Tiziana, aqui a Vanessa, que é minha assessora, está aqui na live, eu não tenho condições de atender todo mundo, mas se alguém me liga e eu não posso atender, imediatamente eu falo, Vanessa, entre em contato com o fulano, repassa a informação, ou diz que a reunião é tal hora, tal dia, enfim, eu dou um feedback. Então, assim, eu coloco pessoas, estratégias. Então, assim, não adianta você querer fazer da advocacia como vai para a selva, dar um tiro no escuro. Não é assim, gente, porque depois a culpa é sempre do cliente também, né? E aí você não montou a estratégia certa dentro do seu escritório, de maneira a sanar todas as dúvidas do seu cliente e de forma a ele se sentir acolhido, né, Laine? Sim, sim, sim. Assim, eu sempre falo, eu tenho uma das frentes dos meus cursos da Novig, é o curso de vendas para vários profissionais, inclusive eu tenho um de habilidades para advogados, habilidades comerciais para advogados. E eu sempre falo que nós é que conduzimos esse relacionamento, somos nós que conduzimos. Então, você pode até deixar que o cliente pense que ele está conduzindo, porque muitos precisam, e aí a gente entra nos tipos de clientes existentes, né? Tem um tipo de cliente que ele é como se fosse não sabichão, ele fica entre o sabichão e o indeciso, algo ali. Você precisa dar um certo direcionamento, deixa ele pensar que ele está conduzindo, mas que na prática conduz a reunião, o relacionamento, somos nós. E essa, como você falou da responsabilidade, que é muito sério, tanto que quando nós perdemos um cliente por falta de atenção, foi porque nós também não soubemos conduzir aquela relação. Então, faltou a manutenção, faltou um cuidado, faltou identificar uma necessidade mais implícita, que não era tão clara. Então, faz sim todo sentido, nós conduzimos. Nós podemos, se a gente quiser, a gente pode deixar as próximas reuniões agendadas no horário que a gente quer. É só realmente ter iniciativa para que isso aconteça e aprender habilidades técnicas e comportamentais, comerciais principalmente, que são importantes para essa condução. Perfeito, Laine. E, gente, olha só, isso é treino, ninguém nasceu pronto. Então, assim, quando eu fazia a minha advocacia de forma muito crua, eu também tinha muitos erros, e ainda tenho hoje, eu aprendo toda hora, porque eu também não paro de estudar, eu não paro também de treinar minha equipe. Não adianta você dizer assim, eu faço os cursos, minha equipe não faz nada, e eles vão aprender de onde, criatura? De onde eles vão ter uma iluminação mental na madrugada. Então, assim, você precisa investir na sua equipe também. Eu falo isso com os meus mentorandos toda hora. Você precisa investir, você precisa fazer curso, treinamento, mentoria, seja com a Laine, comigo, com outros colegas, não importa, tem que investir. Afinal de contas, o seu ativo no escritório, além de ser você, é o seu time, né? Não é nem equipe, é time. E a expressão que eu uso no meu escritório o nosso objetivo é o gol. Não interessa quem se tá na zaga tá bom, se o ataque tá legal, se não tiver o gol, se não tiver a vitória, ninguém ganha. E paciência, a gente vive de resultados, né? Então, a gente não tem, a gente não vai receber de forma mágica uns honorários aí, sei lá, vindo de onde. Não, tem que mostrar serviço. E todo mundo, seja a pessoa que serve o café, seja a pessoa que seja a assessoria, seja o advogado parceiro, não importa. Todo mundo ali está modificando vidas. A gente lida com vidas, né? E isso é muito importante, que a empresa também tenha a missão muito forte, a visão, os valores. E trabalhar a inteligência emocional é trabalhar o maior ativo da sua empresa, aqui, do seu escritório, né? Que é você, que é seu time. Laine, fala um pouco sobre o seu curso. Eu acho que a nossa horário já está se aproximando ao final. Diga um pouco sobre o seu curso. As pessoas aqui já me conhecem, sabem que eu sou mentora. Eu tenho agora 2 vagas abertas. Eu fico sempre com poucas vagas, porque eu sou advogada, eu milito, eu realmente tenho escritório, mas eu tenho essa paixão em ajudar os advogados e faço isso com muito amor e zelo. E a Laine também tem os seus cursos aí, vamos lá. Aliás, não é à toa que você está se destacando cada vez mais, né? Com todas essas frentes, eu acho admirável
Não, é verdade, eu acho admirável, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto com advogados, passei a admirá-los mais, não conhecia tanto esse universo, e ver a sua preocupação em propagar, né, em sempre disseminar isso, que é o aspecto emocional, comportamental nas relações comerciais, é muito importante. E muito legal participar dessa live com você, porque é um tema que eu gosto muito também. Vamos lá. Falar um pouquinho dos cursos, né, brevemente. Eu tenho vários cursos, eu tenho cursos para engenheiros, eu tenho curso para transportadoras, eu tenho cursos para advogados, mas assim, falando de advogados, eu tenho um curso de habilidades comerciais para advogados, onde eu falo de várias frentes, desde quem é o nosso cliente, como desenvolver essa comunicação, como prospectar dentro de uma condição regulamentada pela OAB, inclusive utilizando aí as ferramentas que a gente tem do marketing de atração, como conduzir uma reunião, e aí que eu falo da condução, que nós é que conduzimos, a proposta inicial, obter o comprometimento dele, pós-venda e manutenção, pós-venda e a fidelização, porque é um mercado muito concorrido, Tiziana, e se vocês não tiverem trabalhar, se não conseguir trabalhar com maestria a retenção desse cliente, é sempre nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E o cliente vai sempre ver honorários, preço. Sim. Então, eu falo muito disso. E eu tenho esse outro curso, que vai acontecer agora dia 30. Esse curso de habilidades comerciais, só uma observação, é com a Radar de Gestão para Advogados. Você conhece a Samanta, e é uma parceria... É uma parceria que eu fiz com a Samanta, que ela me convidou um tempo atrás, e sempre tem tido aí inscritos, está bem legal. E o outro curso que eu tenho agora é o Inteligência Emocional no Atendimento ao Cliente, que aí eu falo muito mais, né? Eu compartilho muito mais do que a gente conversou aqui e dou alguns direcionamentos importantes, a gente discute, tem alguns cases, tem alguns exercícios que são bem legais também. Que legal. Obrigada. Que legal, né? Estou muito feliz de ser uma querida, a gente está sempre juntas ali nos grupos, né? E eu fico muito feliz por isso. Gente, quem quiser deixar alguma dúvida aqui, já põe, coloca o seu comentário, me fala o que você achou. Quem quiser faz um print com a gente, marca aí, nos marca, mostra aí que você está se atualizando. É importante também o seu cliente, ele vê que você também não para de estudar, não, a sua equipe, a live vai ficar salva. Se porventura vocês considerarem que alguém da sua equipe precisa assistir alguma coisa assim, você já fica à vontade. E mandem ali, Ana, um beijo. Quem quiser mandar um oi aqui, vou falando o nome de quem foi escrevendo, Carlão, turma. E olha, aproveito para todo mundo, vai ter um congresso, vou aproveitar para falar, o congresso da OAB Tocantins, no final do mês, eu estarei lá ministrando palestra, e é bem legal esse congresso, também honrando aqui o convite do meu querido Raul, um amigo de Tocantins, também divulgando o evento deles, e as mentorias que eu faço, né, tenho aqui algumas mentorandas que se tornam grandes amigas, os meus mentorandos se tornam grandes amigos, parceiros de vida. É um momento em que eu tenho realmente muito zelo, eu coloco ali toda a minha energia, a minha gratidão por tudo que me acontece e eu transbordo isso através da mentoria. Tenho 2 vagas em aberto agora, porque eu tenho 2 mentorandas que estão finalizando a mentoria, já saíram transformadas, pessoas queridas demais, e quem quiser entrar em contato, fala comigo no direct. E sejam todos bem-vindos nas minhas redes sociais, a gente está aqui a todo instante produzindo conteúdo, interagindo e fazendo a vida mais leve. Gente, um beijo, foi maravilhoso, Laine, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado aí ensinamentos e aprofundem-se no tema, porque vale muito a pena aprender a gerir as nossas próprias emoções, transbordar isso para o outro e vai com certeza gerar mais resultados. Beijos! Beijos, pessoal. Obrigada, Tiziana. Obrigada pela participação de todos e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida também sobre o tema. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.